discurso representa um desvio do seu principal foco, uma vez que o foco principal deste grupo é precisamente a iniciativa legislativa. Segundo, parece-me haver uma demissão ou uma não aceitação da direção do Partido UNITA nestes pronunciamentos dos grupos parlamentares da UNITA, porque já é recorrente e eu estou preocupado com o silêncio, sobretudo do Comitê Permanente, com realce aos mais velhos, pelas experiências e a sabedoria adquirida ao longo desse tempo. Tem sido de forma reiterada um discurso e com uma postura, e que essas atitudes, num passado muito recente, num passado muito recente, foram já adotadas pelo mais velho Salupeto Pena, cuja os resultados estão marcados de forma triste nas nossas memórias. Esse comportamento é permanentemente visto na postura de Liberty Chiaka, Didi Chual e na Vita. Mas como vai-me apressar... Está a falar da crítica feita... Vou chegar. Bom, esses líderes não apresentam no seu discurso. Tenha calma. Aqui a opinião da doutora. Tenha calma. Vou terminar. Assim que terminar, falta só um minutinho, por favor. Mas pronto, conhece essa técnica. Não vamos aos pormenores. Como dizia, eu citava, esses líderes têm tentado apresentar uma postura sem humildade e sem bom senso. Imaginemos nós, sociedade, né? Se na oposição e nesta oposição eles têm esse comportamento, que postura teriam se tivessem só o domínio, as forças armadas, o dinheiro, o país, enfim, o que seria dos angolanos. Bom, no parágrafo número 6, o presidente do grupo parlamentar expressa que o presidente terminará o segundo mandato. Logo, está claro nesse discurso que a pretensão da iniciativa da UNITA, né, é um bungle político para criar meramente factos políticos. Ou seja, esse discurso em si demonstra que eles fizeram a avaliação do primeiro mandato de 5 anos, que contraria a ação muito divulgada. Por isso é que eu chamo isso que foi um bungle político. E por outra, o presidente, para terminar mesmo, o presidente do grupo parlamentar da UNITA fez uma interpretação muito negativa dos pronunciamentos do presidente George Weah, porque seria uma questão que preocuparia os intelectuais da UNITA, quando ela acusa diretamente que o presidente, portanto, deu um golpe constitucional. O presidente George Weah, salvo melhor entendimento, presidente da Libéria, exatamente, ele se referia aos golpes daqueles presidentes que tendem a alterar a Constituição, desrespeitando os limites de mandato para se perpetuarem no poder ou trazerem um terceiro mandato. Mas lá para frente falaremos mais. Vou agora solicitar também a opinião da doutora Weba Saudade. Antes de tudo, doutor Agostinho Cicato, muito boa tarde, bem-vindo. Doutora Mihaela Weba, o seu grupo parlamentar dá nota negativa a este primeiro ano do segundo mandato do Presidente da República, João Lourenço. De facto, esta semana o grupo parlamentar da UNITA decidiu fazer aquilo que tem por direito de fazer, porque os deputados têm tripla função. Têm a função de representar, a função de legislar e a função de fiscalizar os atos do Executivo. E eu penso que foi na função de representar e na função de fiscalizar os atos do Executivo que o presidente da bancada parlamentar da UNITA decidiu fazer um balanço de um ano de governação do presidente João Lourenço. Ora, do que eu pude depreender do discurso dele, falo numa perspectiva política, econômica e social. Mas aqui interessa-me mais tocar na questão social. E porquê? Porque é aquilo que toca na vida de todos os angolanos. Um ano depois das eleições, como é que está a vida dos angolanos? Temos água potável?
temos energia elétrica, temos emprego para os jovens, temos educação, temos saúde, temos saneamento básico, os nossos salários são compatíveis com o custo de vida. Como é que estão os preços? A subida dos combustíveis afetou ou não a vida das famílias? A inflação, o que é que faz? Corrói ou não o nosso poder de compra? E todos nós, cidadãos angolanos, temos resposta para isso. Portanto, não temos água potável, aquela que é incolor, inodora, insípida, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira. Estou a vir da igreja aqui no Casquel, não há energia, no culto não houve energia, por incrível que pareça. Okay? Quanto ao desemprego, a taxa de desemprego em Angola é elevada. Nesse momento, estamos a mais de 45% de taxa de desemprego da população ativa. Estamos a falar de jovens. Educação. Temos mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino primário obrigatório gratuito. Saúde. Foram feitas algumas infraestruturas. Sim, foram. Mas servem a quem? Servem à elite. Quem são as pessoas que conseguem ser tratadas no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento? É a elite. Portanto, quando uma infraestrutura daquela envergadura só serve à elite, significa dizer que a larga maioria dos cidadãos angolanos, e sobretudo os que vivem em Luanda, não têm acesso àquele bem. O que é que têm acesso? Têm acesso aos demais hospitais que não têm medicamentos, a assistência médica e medicamentosa é débil e, portanto, não conseguem sair dos hospitais com a saúde que foram efetivamente procurar. E isto acontece por quê? Porque para a educação, o Orçamento Geral do Estado para 2023 é de 7,7%. Para a saúde é de 6,6%. E, portanto, com esses dados, nós não vamos conseguir efetivamente dar qualidade de vida aos cidadãos. Depois poderíamos avançar mais um bocado e falar da questão da alimentação. Como é que estamos em termos de alimentação? Há segurança alimentar em Angola? A resposta é não. Inclusivamente os laboratórios que devem verificar tudo aquilo que entra em território nacional e verificar se de facto são produtos de qualidade e propícios para o consumo do ser humano, não têm reagentes para fazer as devidas análises. Portanto, nós estamos numa situação em que, para além da crise econômica, e aí entra a questão quer dos salários, quer dos preços, quer da inflação, nós temos uma crise social. Porque as famílias passaram a ficar desestruturadas por causa desses problemas todos. E, portanto, não conseguimos dar uma nota positiva ao primeiro ano de governação do presidente João Lourenço. Todos nós estamos a sofrer. Os preços estão altos, a vida está difícil, as famílias não conseguem colocar os seus filhos nas escolas, não há 3 refeições por dia para todas as famílias, temos cidadãos à procura de alimentação nos contentores de lixo, portanto, há angolanos que estão abaixo do limiar da pobreza, ou seja, sobrevivem com menos de $2 diários. E isso é triste, deveria nos fazer refletir enquanto angolanos. Ok, está certo. Agora já o saudei, doutor Agostinho Cicato, que acaba de chegar. Vou agora dirigir-me a si, no sentido de solicitar. Não me saudou.
E já o saudei, só não respondeu. Mas tudo bem, não cai demais. Boa tarde, bem-vindo, doutor Agostinho Boa tarde para si. Muito bem, agora sim. Então vamos olhar para este primeiro ano do mandato do presidente João Lourenço, o primeiro ano do segundo mandato. O grupo parlamentar da UNITA deu, ao longo desta semana, nota negativa. Creio que, mais uma vez, boa tarde aos ouvintes. Creio que o que o grupo parlamentar da UNITA fez é um exercício normal de fiscalização dos atos do Executivo, no caso concreto do próprio chefe do Executivo, que também é chefe de Estado, que também é comandante em chefe, que também é alto magistrado da nação, que também é um pouco disto, né? As repúblicas têm essa constelação de hipoteticamente separarem, mas que depois na prática a mesma pessoa parece exercer as mesmas funções que no dia a dia começam a confundirem-se. Daí que mesmo na avaliação que às vezes se faz, dificilmente os chefes de Estado conseguem distinguir quando é que acordam chefe de Estado e quando é que acordam chefe de governo, quando é que entardecem chefes das Forças Armadas e quando é que a mulher são comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, salvo uma, eu diria, uma melhor interpretação, que muitas vezes também é feita, não é? Daí que o chefe de Estado tem aí as equipas de assessorias e tanto mais para poder então ajudar a assessoria nessas áreas todas, né? Para poder ajudar. O que o grupo parlamentar da UNITA fez, devia tê-lo feito também outros grupos parlamentares, isto é importante. O grupo parlamentar do MPLA tem esta missão de fazê-lo. O grupo parlamentar misto, PRS e FNLA, eu estou expectante que façam. Portanto, é uma iniciativa importante no âmbito da fiscalização política, portanto, do próprio exercício político. É importante, porque a escrutina, eu nem quero entrar em todos os itens do documento, e porque os meus colegas também que me antecederam já afloraram, e o próprio documento é claro, é público, mas escrutina as ações do Executivo na pessoa do próprio chefe do Executivo. Isto é importante. Isto é importante porque os que estão no Parlamento são angolanos representados. E, portanto, o exercício, se tivermos que fazer aqui uma pedagogia política, o que está a acontecer é apenas os cidadãos vir ao público e dizer, olha, da nossa avaliação, a pessoa a quem confiamos a responsabilidade de gerir a coisa pública, damos-lhe a nota X. Por quê? Porque fez isso, mas não fez isso. Fez isso, mas não fez isso. Fez isso, mas não fez isso. Demos o nosso dinheiro a ele, confiamos-lhes essa responsabilidade e geriu assim, e nós queríamos que gerisse assim. Daí está o tal conceito de democracia representativa. Portanto, são os angolanos lá a falar. Por isso é que eu disse que estou expectante também que os outros grupos parlamentares também, em representação de outra parte dos angolanos, venham também a fazer esta nota. Seria bom. Seria bom que assim o fizesse. É uma avaliação que eu quero considerar como uma avaliação de um exercício político normal. Portanto, é uma indicação que também estamos num estado em que as instituições estão interessadas neste fluxo normal institucional do ponto de vista democrático. Portanto, o Presidente da República é criticável, o Presidente da República é escrutinável. Os partidos políticos são criticáveis, são escrutináveis. Portanto, todas essas instituições. E ao permitir isso também,
simboliza exatamente, primeiro, informa os cidadãos até que ponto é que estamos, porque nós temos duas versões, geralmente na comunicação existem sempre duas versões. Temos uma versão que geralmente se chama versão oficial, tanto que é a versão que o governo apresenta, mas depois temos outra versão que ou é a sociedade civil, ou são os estudos, ou são os partidos políticos que trazem, portanto, ou seja, dois olhares sobre o mesmo, sobre as mesmas ações. Isto é importante para o nosso exercício democrático. Podemos considerar um ato perfeitamente normal. Agora, a oportunidade política sobre o assunto, este é outro tema. Portanto, é oportuno, nesta altura, os partidos políticos estão sempre em competição política. Perfeitamente normal. Estão no espaço público. E, portanto, estou em crer que também quando o grupo parlamentar da UNITA hipoteticamente, se vier, por exemplo, fazer o escrutínio, eventualmente pode dar uma nota positiva ao Presidente da República. Estou a falar do grupo parlamentar do MPLA, por exemplo, ou o grupo parlamentar misto. Não, nós temos apenas 3 grupos parlamentares naquele hemiciclo. Portanto, o grupo parlamentar do MPLA, com 124 deputados, o grupo parlamentar da UNITA, com 90 deputados, e o grupo parlamentar misto, com 4 deputados e uma representação parlamentar do PH, com 2 deputados. Portanto, o que se quer é exatamente isto. Nós para a conclusão. Exatamente. Indo para a conclusão, nós é que temos de estar habituados. Também temos que entender que é um exercício novo que a UNITA está a apresentar. Nós não estamos habituados o presidente ser questionado. Portanto, a ideia que nós estamos habituados é o presidente foi fazer, depois há um grupo que vem a público dizer: olha, o presidente fez, é magnânimo, é tudo mais alguma coisa. Mas não vimos uma outra versão que diz: não, o presidente também deveria ter feito isto. Okay. É um exercício democrático que ajuda a ter, eu digo sempre a expressão saúde política. Vamos concluir exatamente. Saúde política. Exatamente. Ajuda a nossa boa convivência política. Muito bem. Quero dizer que estão de parabéns os mentores da iniciativa. E gostava, e seguramente enquanto cidadão estou atento. Nós também fazemos o nosso escrutínio, mas não estamos aqui nesse exercício. Mas estamos atentos que os outros grupos parlamentares juntem-se a esta iniciativa, que venham também ou dar nota positiva ao presidente, também depois não venhamos rotular quem venha dar nota positiva. Okay, sua visão sobre os fatos. Muito bem. Pedro Cafiel, só para crescer. Vamos fazer o seguinte: o doutor vai crescer, mas quero voltar assim para falar da iniciativa das organizações da sociedade civil que escreveram para a sociedade civil, que escreveram para o Presidente da República, no sentido de solicitar que a medida do governo de Luanda seja travada, de proibir a circulação de mototaxistas no casco urbano. Além desta iniciativa de terem inscrito para o Presidente da República, essas organizações da sociedade civil, anunciaram a possibilidade de intentar uma ação judicial contra o governo provincial de Luanda. Sem prejuízo do que estava para dizer, vamos já avançar para o segundo tema. Bom, o que estava para dizer também tem uma certa colação com esse segundo tema que vamos agora analisar. Ainda bem. Como dizia o Dr. Cicato, portanto, é um ato normal, aconteceu aqui e acontece sempre noutras latitudes, noutras realidades políticas, e mais do que isso, eu penso que deveria ser uma exigência do ponto de vista da ação representativa dos deputados. Por quê? Porque os deputados representam a comunidade política e, enquanto representantes da comunidade política, têm por excelência também a obrigação de escrutinar os atos de quem está a governar. Daí que eu concordo efetivamente com o que disse o Dr. Cicato, que era bom que os outros grupos também viessem à tona, não a julgar pela forma como fariam, portanto, a análise do primeiro ano do segundo mandato do presidente, mas que nos interessa ouvir o que é que pensam estes outros grupos em relação ao primeiro ano do segundo mandato do presidente João Lourenço. Muito bem. Agora, nós também não podemos esquecer que
este primeiro ano do Presidente da República também é maculado por não ter tomado uma posição, por exemplo, em relação aos acontecimentos do AMBO. Há quem diga que foi homenageado como campeão da paz. Então, na sua própria casa, a guerra, mas é campeão da situação das manifestações contra a subida da gasolina. Onde é que é a guerra em Angola? Aquilo não pode ser considerado guerra. Então, os conceitos existem, o doutor até estudou. Tem objetividade e também tem uma visão um pouco subjetiva em relação a determinadas questões. Então, as pessoas matam, não são responsabilizadas, o presidente não toma posição. Então, isso é normal, estamos num contexto de pacifismo. Isto é uma questão que, claro, todos nós temos legitimidade a fazer. Vamos já ligar esta sua... Por outra, meu nobre. Este primeiro ano também do Presidente da República fica também maculado por uma tentativa de tutelar, cercear os atos das organizações não governamentais. Portanto, nos últimos meses ouvimos que é uma proposta de lei que visa, portanto, cercear, tutelar as ações das organizações da sociedade civil por um órgão executivo, o que do ponto de vista da natureza política das organizações da sociedade civil não é possível. Por quê? Porque as organizações da sociedade civil são órgãos anti-Estado, fora da esfera do Estado e que, portanto, contribuem para, no entanto, desenvolver ações que visam, de um lado, representar também a comunidade política e, do outro lado, fazer pressão diante de ações políticas de quem detém o poder e que de uma ou de outra forma não concordam para a harmonia, para a estabilidade social do Estado. E é neste âmbito que essas organizações da sociedade civil escreveram para o Presidente da República contra a medida do governo de Luanda e tencionam levar o caso ao tribunal. Portanto, estas organizações, sentindo-se também representantes da maioria, entenderam que era importante tomar uma posição em relação a essa tentativa do governo provincial de limitar as ações dos mototaxistas. E no dia 15, na sexta-feira passada, fizeram uma conferência de imprensa onde, de um lado, portanto, compreenderam a insatisfação dos mototaxistas e disseram que iriam apoiar, e apoiaram, no caso, a manifestação, por exemplo, de ontem, no sábado, e só para dizer que ainda assim assistimos a mais detenções, ou seja, a mais restrições, a mais um fuzilamento do direito de reunião, de manifestação dos cidadãos, mas ainda assim queremos aqui dizer que, portanto, há um titular do Poder Executivo que é pacificador, há um titular do Poder Executivo que, portanto, é o profeta de todos nós, quando há aqui ações que não concordam para a harmonização da nossa sociedade. Portanto, este conjunto de organizações, portanto, é uma plataforma, claro, na qual fazem parte, penso eu, acho que 5 organizações da sociedade civil que, no entanto, pediram para o governo provincial tomar uma posição que visa a pedagogia, que visa o diálogo, que visa a formação permanente e constante para os mototaxistas e encontrar de forma comum entre o executivo, representado pelo governo provincial... subsidiar, não são 5, são 6. São 6, né? Sim. Representado pelo governo provincial, no caso, o Poder Executivo representado pelo governo provincial, que procura estreitar relações de aproximação com as diversas associações de mototaxistas, de modo que, com base no diálogo, encontrem um mecanismo que visa, portanto, a satisfação de todas as partes. Claro, sem pôr em perigo o cumprimento das normas, sem pôr em causa a harmonia entre todos nós. E, claro, eu entendo que era importante que todos nós tivéssemos em conta essa questão. Por quê? Porque ela visa de forma prática as pessoas, restringir as pessoas do seu direito de circulação, do seu direito, portanto, do exercício de uma atividade que visa a sua sustentabilidade, não é a via mais adequada para, no entanto, o exercício do poder. Pensamos nós que era bom que o executivo, claro, com todas as suas representações ao nível do seu órgão, procurasse, com base no diálogo, com base no estreitar de relações, encontrar uma outra alternativa que visa, portanto, a questão dos mototaxistas.
Está certo. Doutora Aniceto Cunha, agora consigo esta medida das organizações da sociedade civil contra a medida do governo de Luanda que proíbe a circulação de mototaxistas a nível do casco urbano. Escreveram para o Presidente da República no sentido de se travar esta iniciativa do governo provincial de Luanda. Antes gostaria de rebater uma questão apresentada pelo Dr. Rubem Cicatto. Agostinho Cicatto, obrigado. Obrigado, Agostinho Cicatto. O dono do poder, o povo, vai fazer a avaliação do mandato em 2027. Apesar de este ato feito pelo grupo parlamentar da UNITA, que já disse que, embora seja legítimo e legal, mas foge à esfera que deveria mais produzir, né? Mas era necessário. Nós gostaríamos de ver a produtividade, a apresentação e a autoavaliação, né? O que não se viu. É um direito que eu tenho de fazer análise, daí que peca. Portanto, o dono do poder fará isso para depois ditar como é que aquela pessoa a quem eles conferiram o poder de governação geriu. E quem concorreu e perdeu deve respeitar este sentimento do povo. Não, mas já não está quem concorreu, está o cidadão que entendeu escrutinar regularmente. Claro, ele tem 5 anos para um escrutínio final, mas ele também pode decidir para cada ano fazer esta avaliação. Portanto, no âmbito até da aplicação de políticas públicas, da execução de programas, isso é perfeitamente normal que o dono da obra entenda fazer a fiscalização, a avaliação, até porque esta avaliação vai lhe dar ou de forma pessoal, ou fazer-se representar por alguém. Não, estou a dizer, estamos a falar de democracia representativa. Portanto, os que falaram foram os cidadãos, aqueles cidadãos representados naquele grupo parlamentar. Por isso mesmo é que eu pedi, é que eu estava a fazer o pedido, que outros grupos parlamentares, não é? Se o fizesse também, eventualmente, teríamos até uma nota positiva de um outro grupo, ou dos 2 outros grupos que faltam. Portanto, isso é perfeitamente normal. Nós, os cidadãos, é que temos que estar habituados que esse exercício é normal. Está certo. Doutor Cafiel, é normal que a gente conversa, viu? Eu aceitei que ele falasse. Não, é um debate. Exato, gostaria que eu tivesse o mesmo princípio quando eu entender intervir. Não, temos Obrigado. Como dizia Dr. Cicatto, eu referia-me na sua explanação, e é necessário antes. Óbvio que fala o doutor, óbvio, né? O doutor disse ao longo da sua abordagem que o povo detentor vai fazer isso. Eu estou apenas a dizer o que vai fazer. A questão da democracia representativa, ela hoje é questionável. E eu sei que, enquanto um bom estudioso da ciência política, sabe disto. E sabe bem. O que eu estou a dizer é que o ato feito como tal, ele é legal, é legítimo, mas perca pelo conteúdo e a forma como se aborda. Porque nós temos uma experiência, e sobretudo porque são líderes jovens, nós temos uma experiência do nosso passado recente. Porque nós também temos que olhar, mesmo sendo um elemento da competição política permanente, há permanente de forma reiterada, como que se fosse uma negação de um ato já terminado, em que pessoas tomaram posse, usufruem dos benefícios, mas no dia a dia vão dizendo, por exemplo, a acusação de que foi um golpe constitucional. É ou não um ato que se deve refletir? São essas questões a que eu me refiro, o conteúdo. Porque se nós realmente quisermos, e agora assume-se, né? Doutor Aniceto, estou preocupado. Quando fala do conteúdo, está a dizer que a linguagem foi musculada? Eu, na minha introdução, apresentei inclusive os parágrafos e falei de conteúdo. Falei, fiz a comparação, não é, do que era o conceito do presidente Jorge Weah. Então, doutor, eu estou a chamar a atenção para esses elementos em que nadam abonam a quem se propõe ser a alternância e que vem cada vez mais, para além da situação preocupante social e economicamente, trazer, digamos, uma pressão. Os líderes políticos, quando fazem um discurso, também estão a orientar as massas. E as massas por si só, de acordo com o sociólogo Maurício Duverger, elas são inconscientes, normalmente tendem a ter comportamentos espontâneos por agitação ou orientação das lideranças.
a UNITA tem a cota responsabilidade pelo seu processo histórico e o seu papel envolvente na Angola. Então, estas responsabilidades não devem ser tratadas como elementos do ponto de vista emocionais, porque conduzem vidas. A olhar por assunto da questão. Eu gostaria imenso que deixasse-me fazer esse exercício. Mas o doutor já rebateu. Eu já estou... Não, ainda não terminei, porque tu vais sempre criando choque. Eu sei que é uma... Não, muito longe disto. Então, é a terceira vez que vou pedir. Eu sei também que na tua posição e nesta rádio, sei que é difícil para si. Mas se me permitisse fazer esse exercício para que se pudesse enriquecer o contraditório, nota que do ponto de vista numérico eu estou em desvantagem. O normal seria eu ter 3 tempos de cada um deles, mas ainda assim eu aceito. Calma, aqui também o exercício acadêmico pedagógico não pode permanentemente estrangular, tá a ver? Porque eu já tenho os oponentes para o efeito. Se o jornalista também entra, acaba estragando este debate que está bonito. Muito bem. Bom, como dizia, nós tínhamos que olhar porque o que é o conhecimento. O que é o desenvolvimento? Vai ser o culminar das experiências adquiridas. Porque se a gente, ao longo da nossa mundovivência, e porque somos todos passageiros, cada um de nós optou um instrumento partido político, um instrumento organizações da sociedade civil, para poder com a sua cidadania contribuir para o desenvolvimento do país. Ninguém aqui é superior a alguém, cada um de nós tem uma parte. Aliás, partido político é mesmo isto, é ter uma parte da ideia sobre o que é melhor para a resolução dos problemas da sociedade. Muito bem. Como dizia, agora vou retomar, portanto, no processo de competição política, aqueles que perderam devem aceitar. É um luto que tem o seu tempo, mas deve ser enterrado. Eu falei isso a vez passada agora. Eu penso que ficou essencial. Vamos olhar para o tema em questão. Ora bem, o tema em questão, da forma como apresenta, quer repetir, por favor? Não, nós estamos a analisar a questão, o facto de as organizações da sociedade civil terem escrito para o Presidente da República. Exatamente, eu queria que os ouvintes ouvissem mais uma vez na sua voz. Isso primeiro demonstra uma confiança da sociedade civil no Presidente da República que, em caso, não é a questão que colocou. Justamente. Quando eu escrevo em alguém é porque eu tenho a confiança e a esperança de que essa pessoa vai resolver um problema que entendo que nos órgãos inferiores, ou seja, é um recurso hierárquico que se dá, né, ao titular, porque esses jovens estão em crer que não houve uma interpretação fiel ou um entendimento para a melhor solução. É a primeira nota. Segundo, ela fundamenta, contrariamente ao que disse meu amigo, fundamenta não só o Dr. Salussa, não só do crescimento da democracia e do surgimento de maiores organizações da sociedade civil, que afinal há uma relação de confiança entre o poder entre o governo e os governantes. Isto é feliz, e aqui este ato, esta intenção reveste-se do seu mérito, porque encontramos uma solidariedade num grupo que, portanto, querendo ver resolvido esta questão, quer dos mototaxistas, quer dos camionistas, e porque já o falamos aqui, há, digamos, uma interpretação com sofrimento do outro, e porque eles recorrem, eles podem ser suficientes para lutar para uma conquista que eles pretendem. Então nós também solidarizamos-nos, e porque acreditamos no Presidente da República, vamos escrever para ele. Agora, o que eu espero é que haja realmente da interpretação e da inspiração dessa carta, cujo conteúdo desconheço, mas a intenção, como já lhe disse, ela é nobre, reveste desse valor, porque é um dos maiores, solidariedade com o outro ou com quem sofre. E penso que relativamente ao governo da província, tomamos todos o conhecimento de uma nota que nos dá a entender da sua regressão. Ora bem, diz a máxima da sabedoria que mudar de ideia é ser inteligente, porque nós criticamos a forma, o método de comunicação. Foi utilizado um método de comunicação de choque para uma classe que a sua atividade em si não lhes permita no dia a dia ter acesso à comunicação social. Muito bem. Então esta regressão vai poder, primeiro, incluir aqueles que são os fazedores desta atividade, que é nobre, que é na verdade também uma atividade de muito risco, mas com toda a dignidade, se quisermos entender que a maior parte desse número de jovens eram antes desempregados e socorreram-se dessa atividade no sentido de forma justa e digna,
conseguirem sustentar a si e as suas famílias. Está certo, doutor Aniceto Cunha, ficou essencial. Deixa-me agora voltar-me aqui para o doutor Agostinho Sicato, a solicitar também a sua opinião relativamente a esta iniciativa das organizações da sociedade civil que escreveram para o Presidente da República no sentido de se travar a medida do governo de Luanda que proíbe a circulação de mototaxistas no casco urbano. As organizações da sociedade civil apenas estão a fazer o seu trabalho da advocacia. E, portanto, nós já falamos isso na edição passada e apontamos onde que estavam as falhas desta medida. E o que as organizações da sociedade civil fazem é exatamente isto, é recorrer às instituições competentes, no caso, nessa altura, ao Presidente da República, que subentende a instância que tomou tal decisão, para então intervir neste sentido. Tanto o que as organizações da sociedade civil fizeram foi exatamente esse que é o seu trabalho. Ao governo provincial, creio que já foi bom ter recuado. Foi bom porque a medida não facilitava e não só, o receio até maior era a aplicação. Porque uma coisa é uma medida tomada e depois a sua aplicação. Nós temos experiência de medidas tomadas que tiveram dificuldades na sua aplicação. Vocês recordam quando o Presidente da República, quando o Presidente João Lourenço tomou o poder pela primeira vez, o Ministério do Interior, creio, lançou uma campanha, aquilo que parecia mais combate aos jungueiros e tanto mais. Depois essas medidas todas, a sua aplicação tiveram dificuldades sérias. Mas de qualquer modo estão... A Operação Resgate é esta medida. Obrigado por esta. De qualquer modo foi bom que o governo provincial tivesse recuado. E que aqui também ficam já as lições. Que qualquer decisão que se pode tomar deve vir de uma análise, de um estudo aprofundado e, portanto, porque o que nós queremos é exatamente isto, tanto que as medidas sejam aplicadas e sejam para o benefício do cidadão, até porque o Estado é uma pessoa de bem. Portanto, esse é o conceito muito badalado pelos juristas, né? É uma pessoa de bem. Agora, mas eu gostava de falar assim rapidamente para algumas notas importantes. Fazer determinadas correções. Eu gostava de dirigir-me em Angola aos partidos políticos e de modo particular ao partido político MPLA e ao partido político UNITA, que é o seguinte: nós em Angola não temos sociedade civil da UNITA, sociedade civil do MPLA. Essa conversa de que quem não comunga das vossas opiniões, logo é contra o Estado ou é do outro lado. Então, esse conceito tem de ser ultrapassado. Aqui mesmo, o meu colega de debate fez uma rotulagem, uma colagem, de que nós sejamos da oposição, portanto, a oposição política, ou seja, estejamos ligados, por exemplo, à UNITA ou a organizações políticas. Quando diz, olha, eu aqui nesse espaço deveria ter tido 3 tempos para cada um, portanto eu estou em desvantagem. O doutor Sicato até semana passada disse que é da equipa que ganha. Exatamente. Politicamente e desportivamente. Mas esse exercício é tão importante. Doutora desabafou a dor da e porque nós estamos a falar mesmo para os cidadãos que nos estão a ouvir. É importante perceber. Doutor Sicato, mas eu preciso rebater isto. Pode rebater, esteja à vontade. Eu acho que o doutor Sicato não percebeu a minha narrativa. Eu dizia ao Pedro Cafiel que ele não precisava ser oponente, porque nós estamos numa discussão de ideias e que vocês estão portanto, a emitir críticas, né? Eu, ou na qualidade de representante da direção central do MPLA nessa perspectiva. Isso não é sinônimo de dizer que o Dr. Sicato é da UNITA. E sabe qual as vossas abordagens deixam-me
ou deixa-me questionamento que eu devo rebater. Por isso só já me dá mais tempo de uso. E o Pedro Cafiel faz a questão de não só limitar o meu tempo, mas interromper-me ainda mais. Era essa crítica que eu fiz a ele. Do ponto de vista do oponente, é da luta das ideias contrárias, não da atribuição assim de um partido político. Eu trouxe isto à colação. Não, mas percebeu? Eu trouxe isso à colação. Posso continuar? Sim, continuar. Eu trouxe isso à colação. Sim. Porque eu navego nessas lidas. Talvez está navegando mal. Eu navego com os militantes do MPLA, com os militantes da UNITA, com os militantes do PRS, da FNLA. E várias são as vezes em que recebo estas acolações. Os senhores que estão nessa sala sabem do que estou a dizer. Quantas vezes ouvimos falar a organização tal é pro-UNITA, a organização tal é pro-MPLA. Nós também precisamos, os partidos políticos precisam perceber que o espaço político não é só deles. Ou seja, quem critica uma ideia não é necessariamente pro-Y. Pode ser que converge do ponto de vista da ideia. Doutor Cicato, aqui vou interrompê-lo mesmo. Temos que ter, doutor Cicato. Um minuto só, não. Doutor Cicato, não. Não, um minuto só, doutor Cicato tem de fazer um exercício com honestidade intelectual. E vou dizê-lo na primeira voz. Um minuto só, doutor. E vou dizê-lo na primeira pessoa. Não é verdade o que está a dizer, é mentira. Agora, o que temos que ser corajosos, se quisermos mudar é, primeiro, há organizações da sociedade civil ligadas à UNITA, há organizações da sociedade civil ligadas ao MPLA, há. Eu sou militante do MPLA e com os meus níveis de responsabilidade, sou membro fundador do movimento dos estudantes angolanos e a nossa organização foi várias vezes instrumentalizada pelo Partido UNITA. Aliás, não é em vão que um dos nossos presidentes chegou mesmo ao cadeirão máximo da Jura. Isso é fato. Agora, o que é necessário é que a juventude, perceba. Não, deixa-me terminar. Eu quero terminar isso. Mas o tempo é não, tudo bem. É que eu disse, quando eu falava, ele tirou-me o tempo, ilustre. Fica calmo, por que é que numa questão você é espectador e na minha já é partido? Vou terminar, não faça isso. Vou já terminar. Agora, o que é que nós temos que apelar? É aproveitar claramente esse espaço. E os jovens que realmente têm a aderência de servir a sociedade da Angola por intermédio da sociedade civil devem ter consciência e não se deixar instrumentalizar pelos partidos políticos. Portanto, enquanto partidos políticos nas suas ações, hão de fazer isso sim. Para concluir, eu queria mesmo dizer, primeiro, meu jovem Aniceto, eu já não tenho idade para mentir. A mentira pode ser mala interpretação dos fatos. Sim, está a mentir. A tua má leitura está a mentir a sociedade. Doutor Aniceto Cunha, vamos deixar o doutor Cicato concluir. Primeiro, eu não tenho idade para mentir e eu falo com os factos concretos. Portanto, eu falo com os factos, eu falo com os factos concretos. Portanto, mas essa chamada de atenção, e eu não sei por que razão é que até o meu jovem Aniceto sente-se mal com isto, porque eu disse, eu estou a chamar a razão aos partidos políticos e eu citei a todos eles. Eu citei os partidos políticos, é exatamente para permitirem também que a sociedade civil, uma coisa é a organização, é ser a organização da sociedade civil. A outra coisa é o discurso de uma organização da sociedade civil convergir com o discurso de uma organização política, que é perfeitamente normal. Portanto, não existe, eu repito, se existir associação, está bem, mas posso terminar? Posso terminar? Se existir a organização política de um partido político, então vamos ter que alterar a lei, porque a lei não diz isso. Mas deixa só, sim, mas deixa a opinião também da doutora Weba. Está bem, mas é necessário que eu termine isto, porque eu estou a dizer isto, eu estou a dizer na pessoa
de quem lida com a sociedade civil e sofre essas conotações. Assim como eu, várias outras organizações, eu até já ouvi que essa iniciativa que estamos aqui a discutir da sociedade civil, não, aquilo aí é a UNITA que mandou fazer aquilo. Nós aqui estamos a dizer que aquela iniciativa foi nobre, claramente. Okay. E, portanto, não pode ser uma outra organização por convergir. Eu posso convergir com o MPLA, com o MPLA não, com o Executivo, posso convergir com a UNITA, posso convergir com o PRS. Não, deve ser normal, doutor, também temos de ter esse espaço, nesse espaço político ficou essencial. Para exercer. Deixa só solicitar a opinião da doutora Weba, já não temos mais tempo, doutor. Daqui a pouco volto a ser. Doutor. Doutora Weba, a sua visão. Ora bem, o tema é Sociedade Civil escreve ao Presidente da República para travar proibição do Governo Provincial de Luanda sobre circulação de motorizadas e veículos pesados em zonas urbanas. Eu acho que estes cidadãos que representam a sociedade civil escreveram para o Presidente da República porque entendem que essa pessoa é que criou o problema. E criou o problema como? Criou o problema, primeiro, quando nomeou o governador da província de Luanda, que ou não conhece a Constituição ou desconhece que a restrição de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos angolanos deve ser feita por lei. Eu repito, a semana passada alguém não me entendeu e hoje eu vou explicar bem o que é que eu estou a dizer. Estamos a falar da liberdade de circulação. A liberdade de circulação é um direito, liberdade e garantia, dentro dos direitos fundamentais. Os direitos, liberdades e garantias são chamados direitos civis e políticos. São de aplicabilidade direta, ou seja, não carecem de uma lei para serem exercitados. Entretanto, para haver a sua restrição, esta só pode ser feita mediante lei. O artigo 57 da Constituição vem estabelecer exatamente isso. Que as restrições aos direitos, liberdades e garantias têm de ser feitos mediante lei. E essa lei tem critérios. Razoabilidade, proporcionalidade, respeito pela democracia, etc, etc. Para além disso, a própria Constituição vem estabelecer que é reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia Nacional as restrições aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Significa dizer que nem o Presidente da República pode legislar sobre isso. Ora, estes cidadãos, percebendo isso, escreveram ao Presidente da República, primeiro, para lhe dizer que essa medida é errada. Segundo, também para fazer ver ao Presidente da República que ele está a usurpar uma competência que é do Parlamento. Não pode fazer. A Constituição, nesse aspecto, é bastante clara. O artigo 164, a linha C, vem estabelecer que as restrições e limitações aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos é uma reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia Nacional. Logo, não pode ser feito mediante decreto legislativo presidencial ou decreto presidencial ou despacho presidencial. Há inconstitucionalidade. Tem de ser uma lei. Lei da Assembleia Nacional. Dito isso, acho que foi positivo a medida ter sido suspensa temporariamente para se rever a melhor forma de atuação. Mas, desde já, nós deixamos aqui o nosso apelo que façam as coisas como deve ser. Se querem restringir um direito, lembrem-se que a restrição de direitos, se for um direito, liberdade e garantia, tem de passar pela Assembleia Nacional. Se for um direito económico, social e cultural, aí tudo bem. Okay. Portanto, esta era a nota que eu gostaria de deixar aqui sobre esta matéria. Muito bem. Doutor Saulo solicitou a palavra, mas temos que avançar. Vai fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no tema anterior. Vou introduzir só alguns elementos em relação a este tema. Mas depois deste vai falar então... Vou deixar para outro começar. Bom, porque eu já comecei. Porque eu já comecei o primeiro tema. Avançar. Em relação mas tem que ser muito rápido. Sim, é bastante rápido. Em relação às imprecisões que o Dr. Cicato estava a não narrar... percebi, diga. Em relação às imprecisões que existem, que o Dr. Cicato estava a fazer menção sobre a sociedade civil, tem que ver com o nosso processo de transição
política. Nós, em 91, quando começámos a dar passos para a implementação da democracia, infelizmente, introduzimos na comunidade política essa visão com imprecisões. Por quê? Porque os atores políticos foram os primeiros, isso é ciência política, meu amigo, foram os primeiros a criarem grupos parapolíticos para servirem como organizações da sociedade civil. Isso é claro, quem estuda a nossa história política mais recente compreende que o problema das imprecisões em relação à sociedade civil começa aí. Por quê? Porque do ponto de vista da natureza própria das organizações da sociedade civil, eles são órgãos autônomos. Bem, doutor, não são partes nem do partido político justamente que governa o Estado, não são partes nem dos órgãos ou partidos políticos na oposição. Portanto, são uma esfera que atuam no espaço societal, pura e simplesmente. Agora, os outros grupos que atuam como membros ou organizações da sociedade civil não são por natureza, são mais grupos parapolíticos do que propriamente outra coisa. Mesmo. E a ciência política é muito bem. Em relação em a segundos isso. mesmo. Temos que avançar. Muito bem. Quer rebater Saluti, o né? Dr. Saluci, a ciência política foi bem escrita, você leu mal. E leia também a história do associativismo em Angola. Vou lhe dar 2 exemplos, contrafacto no argumento. O Mate, que chegou a ser deputado pelo grupo parlamentar do MPLA, e o Rafael Aguiar, que chegou a ser assessor do presidente... Como é o nome? Não, o presidente aqui na UNITA, do Samacuva. Foram 2 jovens destacados no mundo do associativismo e acabaram sendo cooptados. Agora, isso é histórico. Contrafactos no argumento, essas pessoas estão em vida. Agora, isso não faz da sociedade civil. Não é isso, tenha calma. Agora, eu disse cooptados. Agora, o que nós temos que refletir e contribuir repito, toda a experiência tem de nos levar a uma certa evolução. O que nós temos que refletir é por que isto acaba assim. Portanto, há um empobrecimento, há uma dificuldade em jovens que decidem participar na vida política por essa via. No final das contas, dado o desgaste social, dada a imagem, a forma de sobrevivência são sempre cooptados. Esta é uma realidade. Muito bem, está certo. Agora, doutor Agostinho Cicato. De participação política. Muito bem, doutor Agostinho Cicato. Agora, muito bem, doutor Cicato. Agora vamos analisar esta questão da possibilidade das operadoras de telefonia móvel, nomeadamente a Unitel e a Africell, subirem os preços das tarifas nos próximos dias. É uma possibilidade, dada a situação da desvalorização do Kwanza e a consequente inflação. Estão com dificuldades ou estão a comprar o material mais caro. Por outro lado, o cidadão que também ficou pobre vai pagar mais caro também para telefonar. São empresas privadas, mas isso é da responsabilidade do Estado. Nós, desde aquele satélite que desapareceu no céu até o segundo satélite, a informação que tivemos é de que depois destes, aliás, várias vezes até pessoas com responsabilidades públicas a quem confiamos a gestão do nosso dinheiro vieram em público a dizer que depois do satélite estar na órbita, os preços iam baixar. Eu ouvi pessoas, tenho extratos, até posso apresentar aqui em rádio, tanto os preços das telefonias e tanto mais. E essa coisa também de os políticos, às vezes, emotivamente ir ao público falar, sem consultar os seus técnicos, às vezes dá nisso. Comunicam mal e comunicaram mal. Portanto, nessa altura, as empresas de telefonia, na verdade, nós não conhecemos os meandros de facto de como é que funcionam, mas têm um fardo muito pesado em suas mãos. Claramente que as mutações econômicas também afetaram de modo direto essas empresas. Agora, a medida vai incidir na vida do cidadão. Nós estamos lembrados, do ponto de vista histórico, o saldo em Angola já foi 700 kwanzas, tanto na altura, depois já foi $10, né? Acho que eram $10 na altura. Não, primeiro ainda era 700, depois passou para 900, agora passou para 1000, mas depois foi se encontrando aí políticas comerciais e tanto mais. Mas isso,
O que é mais importante aqui eu creio que o governo precisa tomar atenção a isto. Portanto, dialogar com essas operadoras e encontrar alternativas. As nossas comunicações, pelo menos nos últimos tempos, desde que há quem diga que desde que a engenheira Isabel deixou a Unitel ficou mais péssima. Passo aqui a publicidade, mas estamos a fazer a análise disto. Também não me pagam para isso, ninguém vai me dar fatura. Mas a verdade, porém, é exatamente que estas empresas, se de um lado precisam prestar um serviço, um melhor serviço, que é sempre péssimo. E aqui as nossas operadoras, e elas têm nome, eu não tenho problema de citá-las, só que estou numa rádio comercial, não quero citá-las, mas elas todas mesmo, aqui não tem nenhuma operadora que presta bom serviço. Prestam péssimos serviços, os cidadãos já pagam caro, e quantas vezes ouvimos os cidadãos a dizer: meti o saldo agora e depois já acabou. Depois queria telefonar. Portanto, estamos a falar-se de modo superficial. Portanto, do ponto de vista técnico, tem que nos explicar o seguinte: onde é que está o problema? No satélite? Portanto, se o problema está com o satélite, então digam quais serão os benefícios de facto disto. Por que nós gastamos dinheiro? Nós gastamos mais de 300 e tal milhões de kwanzas para fazer aquela coisa, aquela metade ali que está no ar, né? O satélite. Portanto, quais são os benefícios? O cidadão tem que sentir hoje, um ano depois, que o executivo tem de vir comunicar, tem de vir explicar: estamos aqui, temos dificuldade por causa disto, tem a ver também até com a própria soberania do Estado, do próprio Estado. Portanto, o cidadão, nessa altura sim, com esta intenção das telefonias, justificada no caso das telefonias, querer aumentar os preços, é a oportunidade de o governo vir ao público explicar, mas também encontrar alternativas para que não se aumentem os preços, porque se aumentar os preços das telefonias, outros preços também podemos crer poderão... Muito bem. Dr. Gilson Salus, esta possibilidade das operadoras de telefonia móvel, nomeadamente a Unitel e a Africell, subirem os preços da tarifa nos próximos dias? Bom, primeiro permita-me que eu tenho direito de resposta, uma vez que disseram-me que estou a ler mal. E vou deixar que os ouvintes... Não, mas tenho esse direito, permita-me. Muito bem. E vou deixar que os ouvintes façam as suas interpretações. Então, está a ler mal quem diz que não se pode confundir grupos parapolíticos como organizações da sociedade civil, esta pessoa, ou quem entenda que um grupo parapolítico é, por excelência, sociedade civil. Portanto, essa análise é para os ouvintes. Agora o assunto sobre a mesa. Em relação a essa questão, portanto, devo dizer que quase que é irreversível, né, tendo em conta a situação econômica e financeira que o país está a viver. Portanto, continuamos a assistir a uma certa depreciação do Kwanza, a constante crescente da subida dos preços dos principais produtos no mercado econômico. Portanto, os custos para as empresas cada vez são mais altos para manterem as suas organizações e, como nós sabemos, por excelência, as empresas tendem a minimizar os seus custos e, portanto, maximizar os seus lucros. Isso é a natureza das empresas e, portanto, nesta compreensão, eu acredito que se continuarmos com esta situação de inflação constante e portanto, com a dificuldade no âmbito das políticas monetárias que são, portanto, concebidas pelo Banco Nacional e pelo Executivo angolano, não tenho dúvidas que, portanto, viremos assistir à subida dos preços praticados por estas companhias e que, de uma ou de outra forma, portanto, será mais difícil
para os seus clientes, será mais difícil para nós que dia sem dia ou mais dia precisamos usar o telefone para a comunicação, para efetivamente também para o exercício das nossas atividades e, portanto, vai nos ser mais difícil. O Dr. Cicado disse que nos céus parece que terá se perdido um satélite e ainda assim conseguimos por outra via um novo satélite, mas ainda assim nós não conseguimos melhorar a nossa comunicação. O jornal Expansão fez saber que existem em Angola 24 milhões subscritores móveis. Veja, 24 milhões de subscritores, mas destes 24 milhões, apenas 28% têm acesso à internet. Ora, já tivemos um satélite, temos o segundo, mas ainda assim não conseguimos chegar próximo de 60% ou 70% de subscritores móveis com acesso à internet. Então, o satélite nos servirá para quê? Temos satélite para quê? Se não conseguimos melhorar a nossa comunicação, se não conseguimos, portanto, por via destas companhias, um serviço melhor, que, claro, com um satélite que o Estado diz ter feito, ter lançado e que, portanto, está funcional, não conseguem ter um acesso mais rápido, mais eficiente da internet para prestarem-nos também, claro, um melhor serviço. Portanto, tendo em conta isso e, claro, tendo em conta mais do que isso, o facto dos custos cada vez mais serem elevados para, portanto, a funcionalidade destas companhias, eu acredito que é quase que irreversível a mantermos essa inflação que o mercado se nos apresenta, que não venha a subir. O que se espera é que, no âmbito das suas responsabilidades sociais, o Estado, é claro, defina políticas que nos próximos tempos permitam que isso seja impossível, ou seja, que não venha a acontecer, portanto, essa provável subida dos preços das companhias de telefonia. Está certo. Agora consigo, doutor Aniceto Cunha, esta possibilidade de as operadoras Unitel e Africell aumentarem as tarifas nos próximos dias? Como diz bem o tema, ponderam. Justamente. Pensamos ser pacífico se entendermos que a realidade social e econômica obrigam com que as empresas adequem o seu preço tendo em conta a sua sobrevivência. Estas empresas têm como os seus principais fornecedores de serviços e materiais, portanto, algo exportado. E tendo em conta a nossa inflação e a desvalorização do Kwanza, eles veem-se obrigados a optar então por esta via. Nós aqui gostaríamos de apelar, não é? O Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, através do INACON, portanto, que pudesse acompanhar, aliás, é uma das suas funções ou dos objetivos, que no período em que se vier decidir que se subirão os preços, pudesse haver um equilíbrio e esta fiscalização. Portanto, pensamos ser, como disse na introdução, ser legítimo, ponderável e compreensível. Muito bem. Doutora Mihaela Weba, agora consigo. Esta possibilidade dos preços das tarifas da Unitel e Africell subirem. Para analisar essa questão, tenho três vertentes. Primeiro, as empresas de telefonia móveis, de quem são? Do pouco conhecimento que eu tenho, sei que apenas uma é privada. As outras estão na titularidade do Estado. Justamente, no caso da Unitel. No caso da Unitel. E, portanto, se estão na titularidade do Estado, o Estado está a decidir, através do executivo do presidente João Lourenço, que já decidiu subir os combustíveis, também subir os preços das tarifas das operadoras de telefonia. E, mais uma vez, os salários dos cidadãos continuam inalterados. Quem vai sofrer com isso são os consumidores. O consumidor final é que vai pagar sempre a fatura. Esta é a primeira nota. A segunda nota tem que ver com a questão do ANGOSAT 1 e ANGOSAT 2. Essas operadoras de telefonia móvel em Angola, nenhuma delas recorre aos serviços do ANGOSAT 2.
Isso deve ser dito. Tenho conhecimento que, por exemplo, a Unitel tem 3 linhas, 3 cabos marítimos, e com base nisto é que faz a distribuição do serviço de telefonia. Esta semana, o administrador executivo da Unitel, o engenheiro Lucas Safeca, veio a pedido do Ministério de Tutela e não do INACOM, que deveria ser, explicar do porquê das falhas da Unitel. Todos nós, enquanto consumidores, e a larga maioria dos cidadãos em Angola são clientes da Unitel. A Unitel tem cerca de 12 milhões de clientes em Angola. Verificaram que as telecomunicações móveis, de voz e de dados, esteve nos últimos tempos muito má. E ele explicou que houve uma quebra nessas 3 linhas, nesses 3 cabos marítimos, e que só após a resolução desse problema é que poderiam prestar um melhor serviço, e salvo erro ele disse que os equipamentos vão começar a ser instalados e até dezembro de até dezembro vão ter a situação resolvida. Entretanto, e esta é a terceira nota, o engenheiro Lucas Safeca vem também informar que os prazos de fornecimento das soluções tecnológicas passaram de 3 meses para cerca de 12 meses. E isto é que provocou então o tal atraso na implementação das referidas resoluções do serviço que eles efetivamente prestam. E a minha pergunta é: nesse momento que o presidente João Lourenço foi a Cuba, e em Cuba falou novamente do Angosat e referiu-se à TV digital, por que razão é que a operadora de telefonia móvel, que até pertence ao Estado, não utiliza os serviços do Angosat 2? É que ninguém nos explica nada, absolutamente nada, do que se está a passar. E isto é que é errado. Nós, enquanto cidadãos, temos o direito de ser informados sobre a gestão dos assuntos do Estado. E a questão das telecomunicações é um setor extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Hoje, nós que estamos ao nível da sociedade da informação, ok? Não podemos, a dada altura, vermos-nos privados de um bem como este, porque há constrangimento nas linhas, o satélite não está a funcionar, outros problemas desta natureza. Tanto é que no assunto que nós vamos debater mais lá à frente, um dos clubes deu como desculpa exatamente a internet que não estava a funcionar. Portanto, é inadmissível isso. Muito bem. Doutor Agostinho Secato, eu volto assim. Vamos agora analisar a situação dos trabalhadores da Rádio 2000 no Lubango. Esta é uma rádio detida pelo grupo GFI, ligado ao MPLA. Estão há 1 ano e 5 meses sem salários, portanto 17 meses sem salários. A situação, segundo dizem, esta semana a Rádio Despertar conversou inclusive com a diretora deste órgão. A situação está insustentável. Os profissionais estão a abandonar este órgão. Em ato semelhante, vamos analisar, na verdade, 2 assuntos em um. É a Rádio Global FM, que foi chamada para a esfera do Estado no âmbito do combate à corrupção. Esta semana ficou 2 dias sem emitir por conta do corte da eletricidade, dadas as dívidas que esta emissora tem com a ENDE. Vamos então começar pela Rádio 2000. Eu acho que sobre isso tenho poucas... Tenho pouco para dizer. A única coisa que quero dizer é: não importa a empresa a quem é titular da empresa. Justamente. Portanto, não importa. Só tem 2 caminhos. Ou há condições, há liquidez suficiente e continua. Isto implica que cria condições para os trabalhadores e paga os salários. Ou não há liquidez
decreta a falência. Só há duas opções para as empresas. Portanto, a terceira não vejo. Se é ligado ao MPLA, se é ligado à UNITA, isso para mim é desnecessário. O que é necessário e importante é que estes cidadãos que estão há 17 meses sem salário estão a comer o quê? Estão a dar o quê de comer aos seus filhos? Portanto, nós estamos a falar de indivíduos que não têm outra profissão, eventualmente, ou que não têm outro trabalho, portanto, acreditaram naquilo, têm contrato, e, portanto, a única coisa que deve acontecer é a empresa encontrar, então, formas de ter de pagar os salários. O resto pode ser conversa daqui, de colar justificações, mas as empresas apenas devem fazer, devem cumprir aquilo que está estipulado na Lei Geral de Trabalho, tanto essencialmente, porque é isto que lhes regula. Em relação ao outro ponto, estamos na consequência daquilo que foi mal arrestado. Portanto, o Estado de sempre... Está agora a falar da Rádio Global FM. Estou a falar da Rádio Global FM. Creio que é a mesma rádio que faz parte do grupo que era da TV Palanca. Justamente. Palanca TV. Pronto. A solução para aquilo é entregar ao privado. Portanto, no nessa âmbito altura, além desse problema de ter suspenso as emissões, está informações muito bem confirmadas. A empresa não pagou, a rádio não pagou os salários de agosto. Não, mas Cafila, deixa aqui fazer uma adenda. Nós, e para além até da Rádio FM Global, há um outro, isto aqui até seria uma avaliação global. O Estado precisa rever muito bem como é que funciona as empresas de comunicação social. Portanto, nós conhecemos e sabemos que as empresas de comunicação social não rendem, não lucram. É falsa a ideia, muitas vezes, que se passa de que as empresas de comunicação social conseguem. Por isso é que nós temos sempre dificuldades, pouca publicidade, problemas de salários nas empresas de comunicação social. E repare, hoje, por exemplo, nós analisamos há pouco menos de 2 semanas aquela venda em bolsa do órgão de comunicação social. Espero terem corrigido, porque o órgão de comunicação social nunca podem ser vendidos em bolsa. Isso não é possível. Mas espero que seja corrigido também. Mas o que é que vai acontecer? O que acontece é que estas empresas e outras, todas elas mesmo, privadas ou públicas, têm dificuldade sempre de dinheiro, e eu quero falar nesses termos mesmo, de dinheiro para pagar os seus trabalhadores. Nós temos rádios que só têm um carro. Temos rádio que o jornalista anda a pé. Temos televisão que o jornalista encontramos na paragem, encosta com o taxista. Então, estamos a falar da vida diária, desses profissionais nobres que têm uma missão importante na sociedade, que precisam articular melhor, chegar no local de trabalho, chegar nos assuntos em que vão cobrir. Portanto, têm essa dificuldade talvez essa era uma análise apenas, está meio descontextualizado em relação ao tema que me apresenta, mas era para o Estado rever mais ou menos como é que funcionam as empresas de comunicação social. Essa é mais uma onde faltou energia, que até é da ENDE. Portanto, está na titularidade do Estado e, portanto, a ENDE também é a empresa de distribuição de eletricidade. Portanto, o Estado a falhar contra si próprio, o Estado a ter dívida, portanto, o Estado a cortar energia ao Estado porque o Estado não pagou as dívidas. Sim, mas agora vai pagar com que se ele próprio não tem dinheiro, se o dono é o próprio Estado. Portanto, há uma discussão maior que, claro, uma reflexão que podemos fazer, mas eu aqui dirigiria mesmo ao Ministério de Tutela, portanto,
É preciso rever isto. Não fica bom para a nossa comunicação social, mas não só não fica bom para a comunicação social, como também para aquelas pessoas que trabalham nessas instituições que precisam, portanto, foram para lá porque aquele é o emprego que têm, é a forma que têm para sustentar. Está certo. Dr. Gilson Salluci, essa questão de 17 meses sem salários, os trabalhadores da Rádio 2000, e agora o facto de a Rádio Global FM, é tutelada pelo Estado, presentemente, ter ficado 2 dias sem emitir por conta das dívidas com a ENDE e está há um mês sem pagar salários. René, só para ligar o microfone do Dr. Gilson Salluci. Ok, obrigado. Parece que, por mais nobre que seja a profissão, a depender da realidade em que estejas inserida, parece que há profissões que infelizmente não dignificam, né? E para a nossa realidade, esta parece ser a condição de quem exerce a profissão de jornalista, infelizmente. Em relação à questão da Rádio 2000, é importante dizer que ela é uma das primeiras rádios a ser criadas na região sul de Angola. Ela aparece justamente no âmbito da transição política, no abraçar do multipartidarismo em 1991-1992. Surge paralelamente à Rádio LAC, a Rádio Benguela, e que, portanto, não importa a pertença, mas que tem prestado um serviço de informação aos nossos irmãos de Benguela. E, no entanto, pensamos nós que o Estado, no âmbito das suas responsabilidades, tome uma posição. Claro, estou aqui também a apelar ao Ministério do Trabalho e Segurança Pública que tome uma posição em relação a isso. Claro, é importante que se reserve sempre, se protejam os direitos dos trabalhadores. Estamos a falar de uma rádio com 27 trabalhadores e, mais do que isso, há um bom número de trabalhadores nesta rádio que já terão passado da idade da reforma, mas ainda continuam a trabalhar. Informações que eu tive acesso. Que a empresa não depositava as contribuições para a Segurança Social. Não, refiro-me ao facto de muitos dos trabalhadores desta rádio já estarem na condição de ir para a reforma, mas que infelizmente ainda continuam a exercer as suas funções e mais do que isso, a questão não vem, a rádio não pagava a Segurança Social. Essa também é uma outra questão, então é um problema. Eu acho que em relação a esta situação da Rádio 2000, eu acredito que nós podemos encontrar duas vias, né? A julgar, apresento duas porque olho para a característica do nosso Estado, que é um Estado muito centralizador, né, do ponto de vista de economia. Nós temos duas possibilidades. Uma é o Estado no seu desejo de querer manter algumas instituições sob sua tutela, criar uma comissão de gestão para essa rádio e que de forma execuível cuide da rádio. Outra, que eu acho a mais acertada, era importante exigir que os responsáveis desta rádio, no âmbito da ideia da privatização, tomassem posições e, claro, reservassem aqui o direito que os trabalhadores têm e, claro, procurassem aqui encontrar formas possíveis de pagar os salários dos trabalhadores, porque senão é um pouco complicado. Estamos a falar de 27 famílias, 27 trabalhadores que constituem, no caso, 27 famílias, e são 27 famílias nesse preciso momento com problemas enormes. A direção avançou o número de 35 trabalhadores. Então se calhar aqui incluem os diretores e não só todos os trabalhadores. Todo o corpo de trabalho da rádio, não é? Portanto, eu acho que é preciso resolver essa situação. É importante que estas famílias venham os seus direitos garantidos e resolvidos, claro, protegidos pelo Estado, e para isso é importante que se exija mesmo dos órgãos de tutela, das entidades de tutela desta rádio que satisfaçam esse desejo, claro, é o direito dos trabalhadores. Em relação à Global FM, uma vez que ela já está na esfera do Estado, penso que era importante que se tomasse uma posição que visa mais do que outra decisão a privatização desta instituição, para evitarmos esses descalabros contínuos, né, insuficiências
através de fundos, no entanto, para a satisfação das suas atividades. E claro, veja lá que tem problema de pagamento de energia, né? E por conta disso viu a sua emissão infelizmente suspensa por conta do cor da energia. Eu acho que não estando em condições para continuar a exercer as suas tarefas, era fundamental que se tomasse uma posição viável que visasse efetivamente a privatização desta empresa, no sentido de ser mais funcional e eficiente. Muito bem. Doutora Mihaela Weba, é só ligar o microfone aqui. Doutora Mihaela Weba, ao olharmos para essa situação de 17 meses de salários em atraso na Rádio 2000, na cidade do Lubango, e aqui em Luanda, a Rádio Global FM, que está agora sob a tutela do Estado, ficou 2 dias a se emitir por conta do corte de energia em função das dívidas que tem com a ENDE. René, o microfone não está ligado. Muito bem. Minha solidariedade a esses 35 trabalhadores da Rádio 2000. Eu penso que qualquer cidadão honesto que trabalha ao final do mês deve efetivamente receber o salário pelo trabalho prestado. E, portanto, é das maiores injustiças que pode acontecer a um trabalhador ir trabalhar e no final do mês o seu patrão não conseguir honrar com os compromissos assumidos. E mais grave ainda é quando esse empregador é um grupo grande, importante, que tem tentáculos em todas as áreas empresariais de Angola. Estamos a falar do grupo GEFI, que efetivamente é conhecido como o braço empresarial do partido MPLA e consegue tratar dessa forma os seus funcionários. É uma situação que é triste e isto denota aquilo que nós temos estado sempre a rebater. Deve haver uma clara separação entre quem exerce política ativa e quem é empresário. Vamos deixar o empresariado para os empresários e a política para os políticos. Quando se misturam as coisas, temos esse tipo de situações. Porque esses 35 trabalhadores não fazem aquilo que devem fazer porque têm medo de represálias. Porque se houvesse clara separação entre o setor privado, empresarial e a política, eles colocariam o seu empregador em tribunal para reaver os créditos laborais. Não se pode ficar 17 meses sem salários. Vivem de quê? Como é que sustentam as suas famílias? Como é que os seus filhos vão para a escola? As suas necessidades básicas da alimentação, pagamento de água, luz, a renda de casa, a alimentação, o vestuário, os produtos de higiene, como é que fazem? Deve haver um bocado de sensibilidade das pessoas em não permitir que esse tipo de situações aconteçam. E eu acho que sobre essa questão não levaria muito tempo. Quanto à outra, a Global FM. Já foi dito aqui, claramente, que o Estado, para além de ser mau gestor, deve efetivamente reduzir a sua atuação na economia através de empresas públicas e, portanto, há determinado tipo de empresas que deveriam ser efetivamente privatizadas e não aqueles setores que são estratégicos e que o Estado está a fazer investimentos brutais e quer oferecer a preço de banana aos amigos de Sua Excelência o Presidente da República. Doutora Aniceto Cunha, agora eu consigo, vamos fechar este assunto. Rádio 2000 há 17 meses sem salários e aqui a Global FM viu as suas emissões suspensas de quarta para sexta-feira por conta das dívidas que tem com a ENDE.
A primeira nota é que gostaria de fazer uma observação à Rádio Despertar e ao senhor jornalista, porque um dos ditames da vossa nobre e dura profissão é precisamente informar com verdade e isenção. Eu gostaria que depois nos fosse provado a relação direita desta empresa e o MPLA. Segundo... Da empresa GFI? Da rádio 2000. A rádio titulada pela GFI. Depois nos prova isso documentalmente. Segundo, gostaria de expressar a minha solidariedade na qualidade de pai de cidadão. Se na condição, com os rendimentos que temos, já está difícil, muito mais difícil devem estar para esses pais, para essas famílias. E, por essa razão, nós gostaríamos de apelar aos responsáveis que detêm na sua gama de negócio essas empresas, que olhassem para essas pessoas, para os seus profissionais, com alguma empatia e com sentido humanista. Porque o sustento que os pais levam a casa dignifica a personalidade do pai. Do ponto de vista sociológico, quando o pai é remetido a esta bandalho, se lhe retira alguma parte da autoridade e da dignidade junto da família. E aqui gostaríamos mesmo de apelar também à intervenção dos órgãos judiciais e à solidariedade também da classe em si, porque parece-me que há um silêncio preocupante a nível quer dos sindicalistas, enfim, dos outros órgãos que representam a comunicação social. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos está a intervir. Pronunciou-se, inclusive, está a intervir. Esta, pelo menos, é a garantia. Aparece ali. Muito bem. Exato. Por outro lado, gostaria que esse exemplo fosse também estendida aqui nesta rádio, Rádio Despertar, que também tem havido alguma insensibilidade relativamente aos profissionais muito sacrificados, e das informações que tem é que alguns, por terem alguma posição, e a doutora Miela fez aí uma observação dos políticos na intervenção da gestão empresarial, parece que há alguma insensibilidade, e aqui o historial prova isso mesmo que a doutora disse. Alguns bons técnicos profissionais aqui foram demitidos pelo facto de, ao longo da sua profissão, no entanto, terem apenas expressado alguma opinião do que viviam e viram então os seus empregos, ou melhor, viram-se então desempregados. Em suma geral, né, se nós tratarmos o outro enquanto representação simbólica nossa, compreenderemos melhor que as nossas necessidades são a do outro. Elas podem ser satisfeitas de formas diferentes, mas, no entanto, devemos sempre proteger o direito e a dignidade da pessoa humana. Relativamente à Global FM, penso que qualquer juízo normal levar-nos ao entendimento que a via, digamos, mais sensata é precisamente a privatização. Porque, embora esta rádio tenha sido, portanto, arrastada no âmbito do processo do combate à corrupção, que todos aplaudimos, mas leva-se um tempo, no entanto, para privatizar em alguns setores ou algumas empresas. Isso acaba acarretando maior custo para as finanças públicas, maior gasto. Então, o nosso apelo é mesmo que esse processo seja célere e transparente. Muito bem. Doutora Weba, regresso a si, depois de ter negado o recurso do Petro de Luanda, a FAF reconsiderou e então admitiu o recurso do Petro de Luanda com efeitos suspensivos. Do ponto de vista jurídico, o que é isto? Quer dizer que o Petro poderá, enquanto aguarda pelo resultado deste recurso, competir normalmente a nível nacional e internacional? É consigo. Se tem efeito suspensivo, significa dizer que enquanto o recurso não for decidido, o Petro vai continuar as suas atividades normalmente, como se aquela decisão de ficar suspenso por 2 anos não existisse, até o recurso ser decidido. Mas eu gostaria de trazer aqui como algo para refletir,
que eu não estava a entender muito bem o porquê desta perseguição ao Petro de Luanda. Até que, dia 15, essa semana, há 2 dias, o Novo Jornal veio com a notícia que nos fez perceber, então, porquê que o Petro está a ter os problemas que está a ter. O Petro Atlético levou a tribunal a holding GFI e os feirantes da Feira Popular. E é por isso que o clube está a ser penalizado. Se há uma questão de corrupção, eu entendo que quem deve ser penalizado é o corrupto. Quem praticou corrupção ativa e quem praticou corrupção passiva. E não o clube. Porque o clube é uma instituição. Ok. As pessoas da instituição que praticaram a corrupção é que têm que ser penalizadas. É o meu entendimento, mas eu já tinha dito anteriormente que não iria falar sobre este assunto antes de saber a decisão do recurso. Mas agora percebi o porquê que se está a perseguir o Petro Atlético. Ok, Dr. Gilson Salus, estamos a fechar o programa. Este recurso foi um zigue-zague. Primeiro negado por eventualmente falta de autenticação da procuração, mas agora admitido. Um dia antes o Petro remeteu o processo para efeitos de recurso, mas parece que foi indeferido e, portanto, por uma razão, o facto de não ter a notificação do notário, mas no dia seguinte, portanto, remeteram novamente já autenticado e, portanto, o processo entrou, não é? Do advogado não estava reconhecida por notário. Sim, no dia seguinte, depois foi reconhecida e, portanto, fizeram a entrada do processo, o que, como disse a doutora Weba, portanto, o Petro está livre temporariamente da suspensão. Portanto, vai voltar à normalidade, ao exercício das suas atividades e, mais do que isso, agora vamos assistir a esta novela, novos capítulos, não é? Como disse a doutora, o Petro reclama agora de 48 milhões que no âmbito do contrato que teve com a holding e, portanto, os feirantes aí no Popular, desde 2010, infelizmente esse valor não lhes foi feito chegar. E o que nós podemos esperar dessa situação, desta novela que envolve o Petro Atlético de Luanda, claro, são novos capítulos e que no final tenho certeza que virá a ser diferente do que assistimos anteriormente no âmbito da suspensão das atividades do Petro Atlético de Luanda. Quero crer que nas próximas semanas ou nos próximos meses, tão logo o processo avance e, portanto, chegue ao momento da decisão, acredito que vamos assistir a uma decisão bem diferente da que acompanhamos há 2 ou 3 semanas, que era a suspensão do Petro, portanto, porque vai despir ainda muitas coisas, né? Vai destapar muitas panelas e que porá em causa o famoso combate à corrupção, porque afinal de contas não se estava a combater a corrupção ao suspender o Petro de Luanda, né? Estava-se num campo da perseguição e que é uma mágoa grande para a justiça. A justiça, quando não for justiça, quando a deusa não estiver com os olhos vendados, então é perigo para uma sociedade. Ela nunca vai ser justa, ela nunca vai ser prudente, nunca vai ser equilibrada. Por quê? Porque na sua balança haverá, portanto, desequilíbrio, né? Um peso maior em relação ao outro. Muito bem. Doutora Aniceto Cunha, a sua opinião? Vamos fechar. Muito bem. Nós pensamos que todos aqui somos adeptos de que se faça justiça e sejam penalizados os prevaricadores. Queremos dizer que depois de cumprido os pressupostos legais, penso ser legítimo e, como bem diz a nossa lei, está a ser acautelada, vamos mesmo aguardar pela decisão e para nós conhecermos. Mas esse facto por si só, ela acaba, como já me referi num dos temas, trazendo, digamos,
confiança, liberdade e acreditação num determinado processo, porque só foi possível desenrolar e acreditar nisto porque as pessoas implicadas, envolvidas e consideradas injustiçadas pretendem e acreditam que os seus direitos serão revistos. Agora, eu também sou daqueles que pensam que não é justo que se prejudique um clube no todo quando as ações foram praticadas por indivíduos de forma indevida, né? E não no clube de forma genérica ou coletiva. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato. Sobre este tema, creio que os colegas já tudo disseram. Reservo-me o direito hoje de não, está bem. Então não vai abordar começar sobre mais então nada vai sobre começar isso. com o positivo e negativo da semana, já que é assim. Hoje acho que só resistei o positivo. Vamos lá ver. Parabéns. O positivo foi uma mesa redonda realizada pelo Centro de Debates e Estudos Acadêmicos, da qual sou coordenador, portanto, faço publicidade já. Depois tens de fazer a fatura aí com a administração da rádio. Sim, é uma atividade, portanto, são organizações da sociedade civil, portanto não pagam. É uma atividade que refletiu sobre o impacto político e jurídico da iniciativa do grupo parlamentar da UNITA sobre a destituição do Presidente da República. Portanto, estavam ali dois deputados, o deputado Adriano Sapinhala e o deputado Florencio Canjamba, e o sociólogo Carlos da Conceição, o jurista e membro do MPLA, Tito Cambange. Foi de facto um debate, discutimos, e foi bom refletirmos sobre um tema de interesse público e de interesse geral. Não, eu estou já a aproveitar o meu minuto porque não falei no tema anterior. Negativo. Não terei negativo, é só o positivo. E portanto foi um tema importante, mas eu trouxe isto como um positivo porque nós, a sociedade civil, precisamos também discutir isto. Portanto, é um tema levantado por um grupo parlamentar e interessa a nós discutirmos, levarmos isso ao público. Para além de ser, aliás, não é político apenas, portanto, é também social, é de todos os quadrantes. Entendemos nós, a sociedade, que poderíamos discutir. Então, levamos isso a debate e foi, de facto, um debate acadêmico. E parabéns a todos os que participaram, os que estiveram como preletores e aqueles que foram para lá na qualidade de participantes. Está certo, doutor Salusi? Eu hoje também vou ficar só com o positivo, vou me negar a trazer o negativo da semana. Muitos parabéns. Não tem negativo, parabéns. Dizia Luther King, vamos viver juntos como irmãos, ou estamos condenados a nos matarmos feitos loucos, não é? E com isso quero trazer o positivo da semana, que tem que ver com o show de solidariedade para a angariação de fundos de uma ativista que padece de uma enfermidade e, portanto, jovens da sociedade civil, mais uma vez, jovens da sociedade civil reuniram-se em solidariedade, mesmo ainda em condição difícil financeira e econômica que o país vive, mas ainda assim a solidariedade ainda toca o coração das pessoas e, portanto, jovens da sociedade civil organizaram-se, reuniram-se e estão neste momento a realizar um show, passa a publicidade, espero que não me cobrem, na despadronizada, está a custar por simplesmente 1.500 kwanzas como objetivo angariar fundos para acudir esta despadronizada é uma livraria, né? Muito bem. Na despadronizada? Uma biblioteca. Sim, muito na bem. Biblioteca de rua. Exato, doutor, ficou essencial. Doutor Aniceto Cunha, positivo e negativo da semana? Estamos a fechar. Embora esperava diferente, né? Esse seria já. Embora esperava diferente, né? Seria já um negativo. Seria eu a fechar. Okay. Mas bom, e o primeiro negativo é precisamente para a UNITA, né? Por ser um partido político e ter uma rádio. É um exemplo prático da promiscuidade dos políticos na gestão de empresas e que ainda assim tem vindo a atrasar os salários. E também, né?
parece que grosso modo tem vindo a atrasar o salário dos seus funcionários de 3 a 6 meses, enfim, e com algumas expulsões injustas. A UNITA tem uma rádio, doutor? Estamos aqui mesmo. Obrigado. O doutor também vai provar por documentos. Isso até está nos acordos, não faz isso. A continuar. O segundo é precisamente o conteúdo e a forma apresentado pelo presidente do grupo parlamentar quando da conferência de imprensa. Nós queremos apelar a este líder que Angola, pelo que vive, que já viveu, precisa de líderes mais talentosos e que, independentemente da disputa pelo poder, transmitam esperança e que essa esperança seja feita num clima de concórdia, de paz, de respeito e de harmonia. O que não se vislumbrou naquela conferência de imprensa. O positivo, o primeiro vai para a Universidade Agostinho Neto, que conseguiu realizar a sua chamada, tendo em conta que a maior parte dos cursos, na primeira chamada, os candidatos tiveram muitas notas negativas e não preencheram o número cláusulo. E nessa segunda chamada não só foi permitido a inscrição dos estudantes não admitidos, mas como aqueles também que não conseguiram ou que não tiveram conhecimento na primeira chamada. E o último é precisamente o positivo ao incansável presidente João Lourenço, que receba daqui ou emando daqui energias positivas, que continue incansável no sentido de captar, ou melhor, seu esforço tem sido no sentido de captar, né, investimento, enfim, as visitas internas, que continuem com essa energia. Muito bem. Doutora Mihaela Weber, positivo e negativo da semana? Mais uma vez eu tenho 2 negativos e um positivo. O negativo da semana foi ter tomado conhecimento através do Dr. Carlos da Conceição de um estudo sociológico em que 80% dos cidadãos angolanos não acreditam na governação do presidente João Lourenço. O segundo negativo tem que ver com as várias viagens que o Presidente da República tem feito ao exterior do país, gastando o nosso dinheiro quando ainda existem milhares de angolanos na fome e na miséria. O meu positivo da semana, vão os parabéns para a nossa seleção campeã africana de handball júnior, seleção feminina, que sagrou-se neste 14 de setembro campeã ao bater a seleção do Egito por 30-27. Portanto, o nosso futebol, handball júnior feminino, a dar mais uma vitória para Angola, e na história desta seleção de handball feminino é o 11º título da sua história. Portanto, aqui os meus parabéns às nossas campeãs júniores de handball. Muito bem, obrigado, doutora Mihaela Weber, doutor Agostinho Cicato, doutor Gilson Salucci, doutor Aniceto Cunha, obrigado a si que esteve do outro lado em nossa sintonia. Nós vamos com a promessa de voltar no próximo domingo. A dica fica. Entre o bem e o mal, a nossa sugestão é bem conhecida, preferir sempre, sempre e sempre o bem. Estamos juntos.